Estamos gravando agora. Então, vou só reiniciar aqui. Perfil, foto, apresentação, todo mundo está contribuindo, colocando lá a sua apresentação. E como acordos aqui, vamos intensificar as nossas interações no fórum de diálogo. Lá é o canal certo para a gente fazer as nossas trocas. Vamos fluir, vamos compartilhar o máximo de informação, mas também todo mundo precisa se planejar, precisa se organizar, né, nas suas agendas aí para conseguir realmente aproveitar da melhor maneira esse curso. E assim a gente poder ser feliz nesse fluxo de estudos. Sempre já lembrei o início, iniciamos dia 22, vamos até dia 31, e temos as atividades obrigatórias do 1 e 5. Quem ainda não se integrou com isso, 1 e 5. Mas eu vi que tem uma interação muito interessante aí, que propondo outras atividades que não são obrigatórias, até aquelas que são em grupo. E é muito legal isso também, é uma proposta ótima, vocês, de repente, fazerem as outras atividades e se integrarem a partir disso. Alguma dúvida sobre esse fluxo, sobre esse andamento? Alguém que está chegando mais recente, sentiu alguma dificuldade? Quer aproveitar, tirar alguma dúvida agora? Não? Todo mundo bem? Depois, mais para frente, teremos mais um momento para isso também. Bom, vamos aos temas do módulo 2. A gente tem os temas... vários temas importantes aí, ligado à tecnologia apropriada de água. Então, começando pela abordagem sistêmica da água, a gente entendendo o ciclo hidrológico, né, o ponto, elemento-chave para entender todo esse processo das águas, a questão das bacias hidrográficas e todo o mapeamento com relação ao suprimento de água, engenharia ecológica para a água, processos biológicos de águas residuais, e várias soluções aí de tratamento de efluentes, e fechando o módulo, a questão da pegada energética de carbono nos sistemas de água. E aqui a gente vai trazer alguns outros temas, dar algum aprofundamento em alguns temas dentro desses sistemas de água, que eu gostaria de conversar com vocês. Então, para a gente começar, a gente, né, tem essa... a gente tem aí uma apresentação formal, né, normal, como a gente costuma se conhecer. E aqui eu vou trazer uma outra proposta para a gente se conhecer de um outro ponto de vista. E aí a gente vai descobrir um pouquinho quem somos, de onde viemos, mas a partir de 3 elementos. Eu vou pedir para cada uma se apresentar, falando o seu nome, o seu povo, a sua montanha e o seu rio ou córrego. Então, eu vou começar e cada a gente vai circulando aí para essa apresentação. Então, eu considero que eu sou de uma comunidade urbana regenerativa, que tem esse sonho de se tornar regenerativa. Onde eu estou aqui, eu estou perto do Pico do Jaraguá, eu estou em São Paulo. E meus rios, nesse momento, eu estou bem na confluência dos 2 rios, Pinheiro e Tietê. E agora eu queria saber, a gente pode começar pela Jônia, qual é o seu povo, Jônia? Qual é a sua montanha? Qual é o seu rio ou o seu córrego aí pertinho? Abre seu microfone e depois você vai passando para a próxima, tá ok? Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Jônia. Meu povo, eu sou de uma comunidade de crianças
A minha montanha é a Montanha da Alegria. E o meu rio de hoje é um rio que eu estou montando numa base ecológica na escola que eu trabalho. Eu vou postar depois lá na nossa página foto desse lugar onde tem um riacho, tem uma água para eu cuidar. Então eu estou muito ligada nessa água de hoje. Assim. Então é um rio pequenininho, assim, que tá lá para eu cuidar, ele não tem um nome ainda. E eu passo para a Flávia. Olá, estão ok? Ok. Estão me ouvindo? Não? Eu tô. Tá arrumando aqui os computadores. Nome Flávia. Povo. Então, comunidade urbana regenerativa, que é o que a Lara colocou, é o que a gente quer viver também, né? A montanha é o Pico Jaraguá, aqui de Jaraguá mesmo. E o rio é o rio Itapocu. Acho que é isso, né? Vou passar aqui para o Thiago. Tá funcionando, né? Uhum. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Libera o mic ali. Já liberei. Estão me ouvindo? Então, é mais ou menos o que a Flávia falou ali, né? O meu nome é Thiago, o povo, comunidade urbana regenerativa também é o que a gente quer fazer aqui, né? A montanha, Pico Jaraguá, a gente tem um pico aqui, e fica aqui mesmo. O rio, daí seria o rio Itapocu. Eu acho que é isso. Aqui. Eu vou passar, a Juliana já foi? Não? Não. Vai, Juliana, vai que é tua. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Bom, meu nome é Juliana. Diria que o povo que eu estou agora, né, é uma comunidade ilhéu ecológica, que é o que eu espero também, que seja ecologicamente desenvolvida e sustentável. A montanha daqui é o Morro do Pico, que é o morro mais alto da ilha. E o rio, difícil falar o rio aqui porque não sei, né? Mas, inclusive, a água, 70% da água que a gente usa é dessalinizada. Então, eu diria que meu rio é um oceano. É isso aí. Eu vou passar para a Maria Clara. Oi, gente, estão me escutando? Sim. Eu sou a Maria Clara, o meu povo, que também desejo que seja comunidade urbana regenerativa e sustentável. A montanha, acho que a mais alta aqui no Rio é Morro da Gávea, ou o Pão de Açúcar, talvez. Tem um pico bem alto, Pico das Agulhas Negras, mas é mais pro lado de Teresópolis também. E o Rio Maracanã, né, que é um afluente do Rio Guandu, aqui perto também. O Rio Maracanã passa aqui pertinho. Que agora é mais uma vala do que um rio. E é isso. Maravilha. A Luísa, que... Desculpa, tem mais alguém que eu não estou vendo aqui. Eu acho que o Thiago já foi, né? O Thiago já foi. Tá faltando uma Luísa, eu acho. A Luísa. Ela não tá aparecendo.
Luísa, escreve que eu repasso para todo mundo, ou você escreve para todo mundo e a gente lê no chat. Pode ser? Pedindo então deixar a Luísa deixar a contribuição dela. Maravilha! Todo mundo sabia ou tinha uma conexão com o seu rio? Nem sempre isso... Ela também vive numa comunidade urbana. Daqui a pouco vai chegando. Mas é muito interessante, né? A gente ter a consciência do rio atual ou de um rio que fez parte da nossa vida, da nossa infância, né? Que marcou, de alguma maneira, a nossa jornada. Então, nem todo mundo está tão ligado assim na sua relação, né, com esses elementos e também a clareza do povo que a gente pertence, né, da onde eu estou vindo, para onde eu estou indo, qual é essa minha base. Deixa eu ver aqui. A montanha da Luísa é a Serra da Bocaina, em Araxá. Oh. E o rio é Uberabinha, o rio da cidade dela. Pronto. Luísa integrada. Gratidão aí, Luísa, pela contribuição. E é muito importante essa relação, né? Quer seja com a nossa comunidade, qualquer que seja ela, essa questão, né, dos elementos que nos cercam, a montanha, o rio, a planície, quer que seja esse elemento. Mas falando em termos de água, a gente tem uma estreita relação com a água, né? Aí eu diria que é desde o nosso corpo, né, os nossos rios internos, nossa constituição maior é de água. Um bebê chega a ter 80% de água, né? Depois a gente cresce, vai lá para os 70%, mais ou menos. Mas nós somos constituídos principalmente de água. E as nossas veias, os rios correm para levar e trazer, né, toda uma bioquímica aí no nosso corpo para fazer tudo funcionar. E quando a gente está numa relação com a água, né, essa água interna, numa relação com a água externa, em que falta água, né, nem tudo funciona direito no nosso corpo. A textura da nossa pele se altera, às vezes a gente pode ter dor de cabeça, a gente às vezes pode ter problemas renais. Tudo isso são elementos intrinsecamente ligados à água. Então, quando a gente fala de água, a água, na verdade, a gente está falando de um elemento que move a vida, né? Que é vida. Então, a nossa vida e de seres vivos no planeta depende da qualidade da água, da disponibilidade da água. Isso é um elemento que, quando falta, né, ou em quantidade ou em qualidade, todo esse sistema vivo está em risco. Então, é um elemento muito essencial para todos nós. Seres vegetais também, basicamente, eles transformam, né, a luz do sol e também são constituídos, muitas vezes você pega elementos, né, a gente pega uma folha de alface, acho que a alface 93% é água. É um elemento bastante estruturador da vida. E nós, como seres urbanos, aí estamos imersos no sistema que depende da água para a produção,
de alimento, para a produção de bens, para nossos usos domésticos, para todo o sistema de água urbano. E em termos de consumo, a gente está usando do 100% de água, né, 8% para uso doméstico, 22% em média para uso industrial e o restante para uso agrícola. Então, né, como a gente usa nesse uso doméstico, como são os processos industriais de produção, né, e que tipo de cultivo a gente está falando, isso resulta, né, a água que entra e a água que sai tem aspectos críticos quando a gente está falando de uma produção que não é orgânica, por exemplo, né? Uma produção de alimentos aí extensiva como a gente tem no nosso país, que a maioria é baseada com o uso de agrotóxicos, monoculturas, tudo isso, né? A água que permeia esses sistemas realmente tem um impacto bastante significativo. E aí, olhando um pouco esses sistemas, a gente está imerso num sistema de água, né, que está ligado às bacias hidrográficas e ligado a biorregiões. Mesmo que a gente não tenha essa consciência a todo momento, os rios ou os caminhos das águas, né, são conformados em bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas conformam biorregiões, que são as regiões, né, tanto do aspecto natural com o cultural. Basicamente, aí nas áreas urbanas, a gente apaga muito, né? Com a nossa voracidade de urbanização, a gente apaga muito o aspecto natural. Mas a gente também está numa biorregião, mesmo que ela tem um nível de degradação bastante elevado. E um aspecto que eu queria chamar a atenção é a gente entender, né, o planejamento convencional e um planejamento biorregional. Um planejamento convencional, geralmente, todas as suas soluções, todas as suas estratégias são para transformar a natureza, para adaptá-la, para extrair, para retirar tudo que a gente precisa. Porém, se a gente olhar um planejamento biorregional, na verdade, ele busca transformar a sociedade para compreender os sistemas vivos, né? Então, essa cultura numa relação integrada com o ambiente. Então, a gente precisa sair do convencional e ir para uma consciência e uma abordagem de planejamento e design biorregional. E um outro aspecto dentro do planejamento também, enquanto estratégias e abordagens, é que a gente tem muito forte ainda uma série de soluções, por exemplo, no campo da drenagem, uma forte engenharia baseada em levar a água mais rápido embora. E a gente precisa passar para uma era da retenção, que é muito mais próximo do sistema natural. Se a gente pega uma área natural, ela absorve 90%, né? 95% da água que cai num local, né? Pouco escorre quando a gente está falando numa área natural mesmo, né? Por exemplo, uma floresta. A água cai, em parte absorvida pelas folhas, pela vegetação, e isso vai caindo e infiltrando. Hoje, os nossos sistemas urbanos, eles
estão todos projetados para empurrar água. E isso gera acúmulo nos pontos mais baixos, e aí a gente vê a histórica, parece um looping, né? Sempre quando chega nos tempos que chove mais intensamente, a gente vê o problema das enchentes, inundações e tudo mais. É porque todo o nosso sistema de drenagem está sendo projetado dentro desse princípio. E a gente já sabe que a gente precisa rever isso e se inspirar nesses sistemas naturais e retendo ao longo do caminho e retendo cada vez mais água. Então, as soluções que cumprem essa função são as que devem ser priorizadas num design ecológico e num design biorregional. Olhando ainda para um sistema convencional de um assentamento, aí a gente tem toda uma concepção da água, né, de onde ela vem, né, como é que a gente supre esse assentamento com água e a saída dele, né? Uma vez que a gente usa essa água no nosso assentamento, nosso local de moradia, na nossa vila, na ecovila, na comunidade, na cidade, no bairro, quais são os caminhos que essa água, agora não mais como água, mas como efluente, que caminho ela percorre, qual é a disposição ou o tratamento dessa água. Algumas cidades já possuem, né, seus sistemas de tratamento, mas geralmente, mesmo tendo sistemas de tratamento, nem sempre é para 100% desse efluente gerado. E mesmo tendo um sistema de tratamento, nem sempre ele gera água de reuso, né? Um novo reaproveitamento dessa água tratada. Então, esse a gente, dentro de um esquema bem mais tradicional, né? As fontes de água da chuva, alimentando as nascentes, os rios, os córregos, que são fontes de captação de água que vão para estações de tratamento de água, para gerar água potável, para consumo humano, nos nossos assentamentos. E aí, né, a saída de efluentes ou de esgoto, que vão para a estação de tratamento, e muitas vezes não vão, às vezes são jogados diretamente no rio. A gente sabe de muito caso que isso ainda, mesmo na cidade de São Paulo, que tem um plano de saneamento, né, já tem toda uma infraestrutura, ainda assim, muitas águas ainda vão direto para o Rio Pinheiros, para o Rio Tietê, em última instância, né? Aqui em São Paulo, a gente tem água de reuso, pode estar regando praças, pode estar regando jardins com essa água. Porém, não são todas as cidades que a gente vê isso acontecendo. E ainda assim, essa água de reuso é importante para uso, até para gerar novos alimentos. Mas no sistema de uma abordagem mais ampla, mais integral, a gente já tem outros caminhos, né? A água pode percorrer, pode beneficiar muito mais elementos nesse sistema. Aqui nesse sistema a gente já tem, a partir da água da chuva, né, que está como origem, a água original, além dela alimentar os rios, as nascentes, ela pode ser coletada, né, em nossos telhados e tudo mais. Em certas regiões do nosso país, como o Cerrado, algumas regiões que não são tão poluídas como São Paulo ou como os grandes centros urbanos, dá até para consumir como água potável. Lógico que tem que ter esse detalhe, né? O local não pode ter poluição, a primeira água tem que ser descartada, mas há a possibilidade
né? Já estive em regiões em que eu pude beber a água da chuva como água potável. Ampliando os sistemas, né, de fontes de água, a gente pode também pensar não como prioritária, mas como uma possibilidade, água subterrânea, né? Então, captação em quantidades dentro da biocapacidade da região, poder também não só ter como fonte a água da chuva, né, ou os rios, mas também as águas subterrâneas, desde que isso seja viável. E em projetos de água, projetos responsáveis de água, como o Michael Shaw diz, a gente tem que pensar nas 7 gerações futuras. Então, eu tenho que... A quantidade que eu extraio de água subterrânea tem que estar equilibrado com a sua recarga, né? A sua capacidade de recarga e extração tem que estar equilibrada. Tem que estar equilibrada pensando nas 7 gerações futuras. Então, quanto eu extraio, quanto isso tem capacidade de ser reposto e que isso não entre em risco pensando nesse longo, né, com uma visão de longo prazo. Bom, também pensando no sistema de água, né, uma vez que a água sai do assentamento, né, esse efluente sai do assentamento, a gente pode não só ter um sistema químico de tratamento da água, mas podemos ter um sistema biológico de tratamento. Como vocês têm aí vários casos, várias soluções na apostila, né, disponível, para que a gente possa adotar sempre que a gente tiver área disponível, né, porque são soluções mais que ocupam maiores áreas. E uma vez tratado, como é que isso pode alimentar sistemas de irrigação para alimentar sistemas produtivos? Uma outra saída, né, que a gente pode ver para essa solução dos resíduos gerados no assentamento é o sanitário compostável, o banheiro seco. Tem vários modelos de banheiro seco, né? Aqui nessa comunidade tem um bem bonitinho, todo com arte, mas são várias soluções de banheiro seco, vários materiais empregados em banheiros secos, e isso gera também, uma vez usando o banheiro seco que não envolve água, ele também gera um composto que pode ser usado num pomar, numa floresta de alimentos, de uma maneira segura. Então, esse sistema mais amplo também pode incluir, deve incluir, a educação e a arte colaborando para esse entendimento, né, mais sistêmico do sistema de água. Então, aqui está uma comunidade aqui na América Latina, que todas as paredes da comunidade são usadas para expressar como que são o caminho das águas locais, né? Desde o ciclo completo até os caminhos mais urbanos. E como as crianças, como a comunidade pode ser envolvida nesse processo. Então, as estruturas físicas, como a gente conversou, combinadas também, né, com esse caminho de aprendizagem, as duas coisas trabalhando juntas para a gente obter o resultado que a gente espera, muito mais integral, muito mais sistêmico. E aí, imaginando aqui num ambiente mais urbano, as várias soluções que a gente pode estar adotando em termos de retenção, em termos de detenção, né, que é reservação, acumulação, e em termos de infiltração. Então, hoje já temos várias soluções aí disponíveis
uma revisão da engenharia, uma revisão dos técnicos para adotar essas novas soluções é muito importante. Mas, enquanto retenção, a gente pode estar falando dos alagados, das bacias de retenção, ou dispositivos menores, como jardins de chuva associado a calçadas, associados a parques, ao entorno de parques e praças, em várias soluções, várias formas de construir jardins de chuva. Tem cidades que se aprimoram muito, né? Acho que eu até comentei no encontro passado sobre Portland. A Austrália também se aplica muito nisso. Tem sistemas bastante desenvolvidos, manuais, pesquisa, monitoram seus resultados bastante de perto. Mas também a gente pode não só ter jardins de chuva, mas também pensar nos telhados verdes, absorvendo, né? Não só, imagina que as telhas, a água escorre rápido, e se eu tenho um jardim de chuva, eu tenho uma pequena bacia de acumulação, né? Terra, a vegetação, mas também outros tipos de armazenamento, né? A partir de... fugiu o nome agora. Dos tanques de armazenagem, vários modelos de tanques. Hoje a gente tem disponível no mercado. Até para as áreas pequenas, a gente tem tanques de armazenagem de água. A gente vai nessas lojas hoje de material de construção, a gente encontra disponível várias soluções. Soluções para quem tem mais espaço, soluções para ser enterrado, soluções para usar junto à parede. Então, assim, a gente já tem soluções interessantes para adaptar às diversas situações que a gente encontra, principalmente em ambiente urbano. E um outro aspecto é a infiltração. A infiltração também é importante, né, a gente ter formas de coletar água e dar o tempo para ela infiltrar. E quando é feito isso, né, a gente também quando a gente tem muitos poluentes hoje no ambiente urbano, essa infiltração também acaba ocorrendo uma filtração. Coisa que quando vai somente pelo sistema de drenagem convencional, toda a sujeira, né, que a gente gera, né, dos poluentes, que cai no ambiente urbano, vai inteiro para os rios que se acumulam nos cursos d'água. E todo isso gerido, né, de uma maneira integrada, não separado, ou uma solução ou outra. A gente precisa dessas múltiplas soluções e proporcionando a permeabilização do solo urbano. Mais algumas imagens para a gente ver as várias soluções aí. Então, diferentes soluções para bacias de infiltração, diferentes soluções para bacias de retenção, então lagos, né? Várias soluções para telhados verdes. Hoje tem uma gama muito grande, ou mais com estruturas já pré-fabricadas, que facilita muito a adoção dos telhados verdes. A gente pode estar adotando simples trincheiras para infiltração, com material granulado, né? Os pavimentos permeáveis, então são vários pavimentos, até pavimento, né, viário mesmo, a gente tem soluções hoje. Na cidade de São Paulo já tem isso, a partir de pesquisas com universidades, já conseguiu chegar em bons resultados, isso foi incorporado nas soluções urbanas, não só para calçadas, mas para o leito da via também. E
a permeabilização de áreas, né? Como a gente conduz cada vez mais as águas para essa permeabilização. Em áreas de São Paulo, por exemplo, se a gente pega o centro de São Paulo, de uma outra cidade, a gente tem uma impermeabilização muito alta, chega a 95% de impermeabilização, né? Sendo que a gente precisa rever todo esse sistema, como é que a gente, ao invés de trabalhar com as áreas concretadas, a gente possa adotar esses pavimentos, né, permeáveis. Vocês devem conhecer aqueles bloquinhos intertravados de concreto, é muito comum nas cidades, é muito comum nas cartilhas de calçada. Ele já é melhor do que um concreto que é totalmente impermeável, né? Ele já passa para 12% de permeabilidade. E a gente tem os pavimentos permeáveis que passam 100% da água, e aí é uma situação melhor ainda. Você tem um pavimento regular para permeabilidade, né? Mas ao mesmo tempo tem a função ecológica da água proporcionando a infiltração. Então, as soluções já estão disponíveis, né? Às vezes a gente não conhece, às vezes tem alguma dificuldade para implantar, mas elas já estão disponíveis. E essa conversa toda, em muitas cidades adotando sistematicamente essas soluções e se tornando cidades esponjas. Esse é um conceito muito interessante, eu acho que facilita o entendimento, né? Que a esponja, né, quando a gente está seca, ela tem todos os poros, né? E quando a gente umedece ela absorve toda a água que ela pode. Então, quanto mais a gente transforma, né, a cidade nessa esponja, nessa capacidade de absorver água, mais a gente proporciona uma restauração do ciclo da água e da recarga das águas subterrâneas. Então, como, né, em cada contexto que a gente está, quer seja na nossa casa, no quarteirão, na praça, no bairro, múltiplas estratégias proporcionando que a cidade tenha a capacidade de absorver o máximo de água e não mais sistemas que só afastam a água, né, levam a água com rapidez, mas sistemas que deem tempo da água ser absorvida, infiltrada ao máximo no local onde ela cai. Então, isso é algo que aumenta muito a nossa resiliência. Quando a gente proporciona essas soluções distribuídas de absorção, a gente está trabalhando para que menos água se acumule nos pontos mais baixos e a gente está trabalhando uma reversão das inundações e todo o problema que acarreta junto com as inundações, né? Isso traz uma resiliência quando a gente tem situações de intensidade de chuva, principalmente num país tropical como o nosso, né? E o que significa cidades esponja? Então, um caso aqui da China, a China está levando muito a sério essa questão e tem aplicado muito nas suas soluções urbanas aí a permeabilização, estradas, adoção de telhados verdes. Então, investindo maciçamente num incentivo para que as pessoas coletem suas águas. Em São Paulo, a gente tem a lei das piscininhas, mas ela é uma lei que não é completa. Você retém a água por um tempo e depois você tem que descartar. Quer dizer, você não reutiliza, não tem um sistema mais integrado. É melhor do que outras cidades que não têm essa lei, porém, ela não é completa, ela não fecha um ciclo como a gente prevê num design ecológico. Então, várias cidades aí estão gerenciando o seu sistema de água a partir desse conceito das cidades esponja.
eles têm tido uma intensa urbanização, mas ao mesmo tempo eles têm assumido essa premissa de adotar soluções para que a cidade se torne esponjas. E trazendo um outro aspecto, né, da questão da água, a gente falou de pegada ecológica na nossa conversa anterior, mas aqui, né, olhar para a pegada hídrica dos principais componentes que a gente lida no dia a dia, arroz, suco, cerveja, manteiga, vinho, leite, carne, jeans, são elementos que estão aí presentes na nossa vida de uma maneira muito presente, né? E mesmo a gente não, às vezes, eu não uso jeans, tá? Mas às vezes a gente não consegue deixar de tomar um suco de laranja. Veja aí, o suco de laranja, né? 170 litros para um copo, né? Toda a produção, durante toda a sua produção, né? Desde a sua extração até chegar no copo de suco, 170 litros. Imagina, né? Somos um país que bebe muito suco de laranja, né? Temos muita laranja disponível. E o número de litros para a gente poder tomar um suco de laranja é muito alto. A manteiga, 18 mil litros. 1 quilo de manteiga, 18 mil litros. 1 quilo de carne bovina, 16 mil litros. O quilo. Então, às vezes, ter a consciência, né, do volume de água para todos os elementos que a gente tá no cotidiano, muitas vezes a gente não vai deixar de tomar uma xícara de café, um suco de laranja, mas como é que a gente colabora com aquilo que a gente pode reduzir, né? Eu consigo reduzir manteiga, eu consigo reduzir o açúcar, que elementos que a gente consegue reduzir para reduzir essa pegada, né? Esse impacto de pegada hídrica no nosso cotidiano. O que a gente pode manejar, né? E entender cada vez mais esse processo, não só do banho, não só da torneira, mas de todo o processo, né, envolvido no nosso estilo de vida, nos elementos do cotidiano. Um pouco também a pegada hídrica a partir de uma visão de país. Estados Unidos sempre tem uma pegada grande, mas nós não estamos muito atrás em termos de pegada hídrica aí. É um indicador interessante, né? Para a gente sentir como estamos enquanto nação. E trazendo um pouco mais para próximo, aquilo que a gente pode compreender mais próximo, aqui essas imagens são de uma comunidade aqui na região de Pinheiros, né? Zona oeste da cidade de São Paulo. Vilas Beijas, porque é Beatriz, Ida e Jataí, se alguém conhece, e que eles estudam muito o território, se dedicam a compreender a sua visão do território, não mais só pela vizinhança de rua, né? Mas pela sua vizinhança de bacia, para poder entender melhor como dar soluções locais, como cuidar da água, das suas águas. E esse córrego que vocês estão vendo aí na imagem da esquerda é o córrego das Corujas, que passa um trechinho aberto dele que passa na Praça das Corujas. Então, a comunidade faz um monitoramento das águas
das águas do Corujas mensalmente. Lógico que não é um monitoramento completo, mas os principais indicadores, né? Então, se está caindo sabão na água, se a água está turva, como é que está essa água, mensalmente eles fazem um monitoramento comunitário, a partir de um kit que a SOS Mata Atlântica fornece, a partir do programa Observando os Rios. E esse mapeamento, acompanhando todo mês, ele entra numa plataforma e que dá um indicador como é que está acontecendo essa qualidade da água desse córrego. Então, é muito interessante como é que a água no inverno, né, quando não chove, qual é a condição de qualidade da água. Quando a gente tem um janeiro, né, o verão, que tem uma intensidade de chuva, o que muda nessa qualidade da água? Ou durante o caminho, né, está tendo uma obra na bacia, ali na região, como influencia essa água. Esses todos são casos que eles vêm observando atentamente por estar fazendo esse acompanhamento muito direto com a água do córrego. Então, assim, a gente não vai solucionar, né? Não é uma responsabilidade única da comunidade, mas é uma responsabilidade compartilhada com o poder público. Se a comunidade está de olho, como é que estão as suas águas, na sua bacia, na sua biorregião, a gente tem condição, né? A gente tem dados para acionar quem de direito, acionar os mecanismos legais de fiscalização, de punição, se a gente tem esse olhar atento. E aí, um pouco, a gente pensar que a saúde da nossa água é a principal medida que demonstra como a gente está vivendo na Terra, como a gente está vivendo um determinado local. Então, quando a gente tiver uma boa qualidade das águas, novamente, isso significa que a gente vai ter uma outra saúde também para quem está habitando nesse local. E aí, só para ir finalizando, a gente manter um pouco a consciência, né, da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente está falando de água, lógico que tem uma integração sempre, né, é uma agenda integrada, indivisível, mas quando a gente está falando de água, está falando desses sistemas, está falando da questão, como eu comecei lá, do alimento, da produção, dos sistemas domésticos, a gente tangencia alguns objetivos com mais proximidade. Então, agricultura sustentável, se a gente está falando de produção orgânica, de produção que é responsável não só pela a qualidade do alimento, mas também o cuidado com as águas envolvidas nessa produção. A gente está trabalhando o ODS 2. Também estamos trabalhando, né, como a gente falou, um assentamento que cuida das suas águas, também está trabalhando a educação. O mais específico, o 6, água potável e saneamento, mas também indústria, inovação e infraestrutura, né? Como está a produção, que sistemas produtivos a gente está falando, que sistemas de água, né? De gestão das águas urbanas a gente está falando. Como a gente está também trabalhando o 11 e o 12. Qual é o nível de responsabilidade? Vida terrestre também, eu acho que a associação, né, água de reuso, esses sistemas linkados também é importante, e sempre as parcerias para a implementação dessas novas soluções também, a gente tangencia fortemente quando a gente está falando em sistemas inovadores. Então, é um pouco isso que eu queria trazer para a gente conversar. Eu vou voltar aqui a nossa tela e queria fazer uma rodada um pouco, como é que vocês estão sentindo esse tema da água, o que está acontecendo próximo de vocês,
que a gente pode trazer aí desses diferentes locais que vocês estão, ou experiências que vocês estão ligados. Flávia, podemos começar por você? Pronto. Então, só um pouquinho. Aqui em Jaraguá, a gente é cercado por rios e montanhas e a gente tem bastante alagamentos, né? Em épocas de chuva, outubro, novembro, já tivemos até em dezembro bastante chuva e bastante alagamento, tanto Jaraguá quanto Blumenau, assim, são duas cidades bem cercadas por rios. Mas eu vejo que tem uma preocupação aqui, mas eu não sei muito, assim, do trabalho. Eu sei que tem incentivo a plantar mata nativa em volta dos rios, eu sei que tem. Tem também bastante investimento em esgoto, e é mais ou menos isso, assim, que eu tenho conhecimento, sabe? Eu acho que é por aí. Mas é bem isso, somos cercados pelo rio e até na minha casa já uma vez aconteceu alagamento e é um assunto bem, bem envolvente aqui na cidade, então bem preocupante também. Você quer falar alguma coisa? Vou passar para o Thiago, tá? Okay. Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia. Então, como a Flávia falou, né, só colocando aqui que a gente teve um alargamento nas bases dos rios, né, foi colocado algumas pedras em volta também, porque todo ano a gente tinha essa questão de cheias e alagamentos. Eles fizeram esses alargamentos, né, nas bases dos rios, e isso já ajudou bastante. Quanto à questão do tratamento de esgoto, a gente também tem uma divisão já aqui, em todo o município, as casas já têm, né, que foi implantado a divisão da água e da parte mais sólida, né. Então, é o que a gente tem, assim, que eu tenho em mente seria isso. Eu passo para a Jônia. Oi, Jônia. Estão ouvindo? Sim. Então, aqui em São Paulo, eu me sinto meio distante de rio, né? Não tenho muito acesso. Os rios que tem perto são mais poluídos. Mas eu me lembrei de uma época que eu morava perto de um rio, tinha um rio em frente à minha casa, e uma vez eu encontrei esse rio muito poluído, com espumas, fiz uma denúncia, que saiu no jornal, tudo. E ali eu aprendi que as indústrias podem poluir o rio. Tem uma porcentagem de poluição que pode ser jogada na água que é considerada legal. Então, eu trago essa questão assim, para a gente, né? Que por mais que a gente esteja fazendo alguma coisa assim, tem esse aval do governo assim, para poluir os rios. A gente pensar nisso. Isso. Para quem você passa? Eu passo para Maria Clara. Maria Clara, já dá para falar? Sim. Olá. Estão ouvindo? Estão escutando? Então, aqui no Rio de Janeiro, tem vários rios, né, que vêm do Rio Guandu. Aqui na Tijuca, o principal é o Maracanã, só que ele é todo coberto. Ele é como se fosse uma vala mesmo, ele já está sem mata ciliar, sem nada.
E aqui na Tijuca alaga muito, qualquer chuvinha tem alagamento. É muito comum isso daqui. Aqui em casa já alagou várias vezes. E eu sei que no passado, aonde é a região perto de São Cristóvão, tinha um manguezal. E esse manguezal também foi aterrado, além de ter tirado toda a mata daqui, né, que era uma floresta pluvial também. E a gente é cercado pela floresta da Tijuca, aqui em volta. Então, assim, o que não fica... A gente ainda tem a vantagem de ter a floresta que segura um pouco da água, mas essa parte aqui não tem escoamento quase que nenhum. Então, vai tudo para essa parte baixa aqui da Tijuca, que alaga tudo. Eu não vejo fazendo nada, na real. Acho que não tem incentivo. Pode ser que tenha, que eu não estou sabendo. Acho que talvez de revitalizar matas ciliares, mas eu também não sei como, porque já é tudo concreto, entendeu? Não sei como fariam isso. Então, o que eu vejo aqui perto, não vejo mudança, assim. Desde que eu moro aqui há uns 14 anos atrás, é a mesma coisa. E é isso. Aqui você passa? Eu passo... Quem tá faltando? A Juliana, para Juliana. Oi, gente. Então, aqui, bom, a gente não tem rios, né, na ilha, mas a água, né, 70% da água que a gente usa, como eu tinha dito, é dessalinizada. As bombas de dessalinização gastam 30% da energia elétrica da ilha, que são bombas que consomem muito, muita energia. E 30% do resto da água tem 2 açudes aqui, que a companhia de tratamento de água também retira água desses 2 açudes. Água potável também, mineral, a gente não tem, né? A gente bebe água vinda do continente, aqueles galões de 20 litros, né? Então, aqui a gente fica dependente desses barcos com água, né? Às vezes essa água mineral não chega nos barcos, às vezes os donos dos barcos, dos supermercados dão prioridade a outras mercadorias, então às vezes a gente passa umas 2 semanas assim, sem água na ilha, mineral para beber, e acaba tendo que beber uma outra água que é de um lençol freático aqui, que uma empresa que trata e tal, e vende como água potável, mas ela ainda tem um pouquinho de sal. Então, não é 100% mineral, assim, mas ela já quebra um galho na falta de água mineral. E o esgoto aqui, ele já está aquém da capacidade, ele foi um equipamento construído para 2.000 e poucos habitantes, a gente já tem 5.000 habitantes aqui em Noronha. Então, é bem triste, assim, ver que o esgoto às vezes estoura aqui na ilha, nas praias. A situação não é tão crítica, mas como aqui é muito pequeno e a unidade de conservação, eu, assim, acho que é lamentável isso acontecer, né? Então, o órgão de conservação ambiental, que é o Instituto Chico Mendes, de preservação da biodiversidade, né, o ICMBio, ele aplica multas assim, regularmente para a Compesa, que é a companhia de tratamento de água, mas não tem surtido muito efeito. Ele mexe, tem um esgoto aí estourando nas praias. Então, a realidade da gente é essa aqui. Algumas, assim, acho que 51% só do esgoto é tratado, né? A gente tem o resto aí, ou sem tratamento nenhum, ou com fossas negras também aqui. E é isso, acho que aqui da minha realidade é mais ou menos isso daí. Eu passo então para a Luísa, que ela já digitou alguma coisa aí? Isso, digitou. A
Não, a Luísa ainda não. Diga, Luísa. Escreva, Luísa. Parecido com a Maria Clara. Bom, ela vai escrevendo aí, quando ela escrever, a gente vai lendo daqui a pouco. A situação das águas é algo bastante sério nas diferentes cidades, o nível de poluição das águas urbanas, na verdade tem algumas coisas assim que já seria inaceitável, né? A gente não ter tratamento da água, os rios não receberem mais essa carga, né, de esgoto. Isso tudo já deveria ser... Aqui, só para contar um pouco onde eu moro, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto no térreo. São 168 apartamentos e a gente tem uma estação de tratamento no térreo. E desse sistema de tratamento, a água volta nas bacias sanitárias. Isso significa uma economia de água, de entrada de água, de 50%. Então, isso tanto gera uma economia de água potável, né, tratada, que é caríssima, quanto de recursos monetários. Então, quando a gente já teve problemas que não funcionou a estação de tratamento, a manutenção, nosso consumo dobrou. Então, quando a gente está com todo o sistema funcionando, a gente tem uma economia aí de 50%. E não é um sistema tão difícil, não é um sistema... Aproveitam um próprio espaço, né, embaixo do estacionamento, em cima ficam os carros, aí tem a passagem, e embaixo tem a estação de tratamento. Então, tem uma otimização de espaço. Então, isso é algo acessível, totalmente viável para ser utilizado para novos empreendimentos, mas ainda assim não há uma legislação que obrigue, né? Se tem disponibilidade de rede, o empreendedor ele vai conectar na rede e não vai fazer um sistema de tratamento, quer dizer, tem uma solução local para o esgoto. Aqui é um prédio que tem vários diferenciais, então acabou adotando essa sistemática e outras soluções. Mas é algo que a gente tem disponível aí no cenário, né? Muito urbano e uma solução compacta. E que também requer uma manutenção, como tudo, mas que também não é algo tão difícil de ser feito. É bastante acessível, né? Deixa eu ler aqui a Luísa. Ela falou que é muito parecido com a Maria Clara, o rio Uberabinha também é todo subterrâneo e a cidade toda ao redor dele, qualquer chuva que cai, alaga. E ela também não vê nada sendo feito e nem consegue pensar em possibilidades além de descanalizar o rio. Falando em descanalizar ou abrir, né, voltar à vida, vocês conhecem o caso de Seul? O caso de Seul é muito emblemático, tem um rio que tinha... Ele era mais ou menos assim, o rio estava enterrado, e em cima ainda construíram um elevado, uma via elevada. E aí, não lembro o ano, já faz alguns anos, acho que já faz uns 10 anos isso, teve um prefeito de Seul que resolveu encarar esse problema. E aí o que foi feito? Foi desmontado todo esse elevado e foi aberto o rio, e ao abrir o rio, acharam pontes antigas, várias coisas super interessantes, e foi recomposto todo o rio com uma intervenção que as pessoas podem hoje acessar o rio. Lógico que, como o entorno está todo impermeabilizado, o rio tem um rio visível e tem um rio ainda a parte canalizada. Mas já é uma outra relação que se estabeleceu a partir dessa reconfiguração. Eu vou
achar esse vídeo e vou mandar para vocês, porque é muito interessante a gente visualizar um processo de reversão. A gente entender como isso é possível e, lógico, depende de recursos, de investimento, mas também de uma vontade política, uma clareza política também. Mas a nossa pressão sempre é imprescindível, né? A gente sempre também, como eu mostrei, essa comunidade que está monitorando e vai, conforme vai tendo problemas, vai acionando o poder público, a gente também tem que manter esse radar ligado, né? Mas é isso. Olha, já deu o nosso tempo aqui. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de acrescentar, alguma observação, algum insight, alguma dúvida. Diga, Maria Clara. Abre seu microfone. Abriu? Uhum, sim. Então, é só um caso, porque você falou desse caso de Seul. Eu não sei se vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro também, onde era a Floresta da Tijuca, era uma plantação de café. Na verdade, era a Floresta da Tijuca, ela foi desmatada para se plantar café e começou a ter muito problema de água no Rio de Janeiro. E aí Dom Pedro II teve essa sacada de que a floresta segurava a água no rio, mandou cortar tudo e plantar a floresta toda de novo. Então, a Floresta da Tijuca é uma floresta secundária. E ela foi replantada justamente por causa do problema de água que estava tendo no Rio de Janeiro nessa época, por causa da plantação do café. Então, só para... Tipo, porque você falou dessa situação de Seul, eu lembrei disso, da época da biologia, do meu professor me contando essa história. Muito boa essa lembrança. Nova York também tem um programa muito forte de recomposição das suas áreas de manancial, composição das matas de manancial, através de pagamento de serviços ambientais para as propriedades ao longo desses mananciais. E outra coisa que eles fazem sistematicamente, acho que rever o sistema de abastecimento de água, eu acho que é 90 quilômetros por ano, para não ter perdas. Então, eles estão trabalhando em produzir água, né, na origem do sistema, mas, ao mesmo tempo, em conservação, revendo as tubulações para não ter perda. Então, ampliar a produção de água e reduzir as perdas. Então, duas coisas juntas. Duas coisas juntas. Então, isso também tem uma região aqui em São Paulo, ou Minas, eu vou resgatar isso depois, eu falo para vocês, que também tem um programa de pagamentos por serviços ambientais para preservação de área de manancial. Mas também é um mecanismo que está disponível, uma política que as cidades podem adotar esse mecanismo. E assim, as coisas estão aí, né? Sim, a gente tem que ir atrás das informações. E como a gente sabe que os nossos políticos, as pessoas que estão responsáveis por isso, ou, na maioria dos casos, têm má vontade para fazer uma coisa certa, e em muitos casos também eles não têm o conhecimento que a gente está tendo aqui. Isso é uma coisa muito fechada para quem se interessa em saber um pouco mais, sabe? Em procurar outras soluções. Como você acha que a gente pode chegar até as autoridades e tentar, de fato, mudar alguma coisa, principalmente numa cidade tão grande quanto o Rio de Janeiro? Vamos falar assim, para mim, essa resposta ela é composta. Uma coisa é a gente aproveitar esse momento eleitoral para quem está se propondo a ocupar os cargos públicos, responderem claramente o que entendem por essas questões. Então, a gente buscar os canais de interlocução com os candidatos e fazer essa pergunta muito claramente, né? Como é que cada um está encarando a questão da água e as soluções, independente da região que está, né? A segunda coisa, como eu já falei para vocês, é a gente ocupar conselhos, ocupar e manter esse diálogo vivo, essa pergunta e essa abordagem, né, localmente. Então, qual é o Conselho de Meio Ambiente? Vai lá, como é que estão lidando com isso? Como é que estão fiscalizando? Como é que
como é que está o sistema no local, na cidade ou na região, né? Aqui em São Paulo é por região, mas geralmente nas cidades é um conselho único. Então, manter esse assunto em cima da mesa é imprescindível. E lógico, quem está nessa jornada que nós estamos é uma jornada para multiplicadores. Esse conhecimento não é para ficar guardado dentro da gaveta, no armário, é para a gente realmente levar para o máximo de locais essa interlocução. Então, cada um, né, tem uma experiência ou tem um rol de relações e precisa também, de alguma maneira, manter esse assunto com seus pares, com seus amigos, na família. Eu acho que a gente tem que manter o assunto na pauta. Então, isso é custo zero, né? Isso é custo zero. Como é que a gente promove? Eu fico ouvindo Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. O coração aperta, mas ao mesmo tempo, assim, né? Várias soluções não são fáceis, mas que são possíveis, né? Como acho bem emblemático a questão de Fernando de Noronha. Bom, mas esse assunto só começa. Vamos levar todos os insights aí, tudo que vai emergir durante a semana ainda, para o nosso fórum de diálogo. Vamos lá colocar referência, manter o assunto vivo. Para quem está aqui e quem também não esteve, a gente também mexer aí com a nossa turma. Tá bom? Ótimo estar aqui com vocês mais uma vez. Continuem se programando, né, para essa interação ao vivo, que ela tem um sabor diferente da plataforma, né? E é isso. Ótimos estudos para vocês. Continuamos em conexão, ok? Grande beijo para vocês. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até.